Olá, gente. Estamos aqui de volta para conversar com vocês, que continuam aparecendo assim tantas perguntas e sugestões, né, para que a gente faça comentários e reflexões a respeito dessa eleição. Uma das perguntas que o pessoal tem me feito, né, o que é que você acha desse resultado das eleições, né, em relação à expectativa, né, questão de pesquisa. As pesquisas acertaram o percentual referente ao ex-presidente Lula, algumas delas cravaram, outras ficaram exatamente dentro da margem de erro, e outras pesquisas elas não conseguiram medir corretamente o percentual dado ao atual presidente Jair Bolsonaro, né, que teve mais votos do que as pesquisas estavam prevendo. Mas aí é importante destacar alguns fatores, né? A maior, digamos assim, erro, essa maior margem, ela aconteceu na região sudeste do país, especialmente não na cidade de São Paulo, mas no interior de São Paulo. Isso aí foi um dado bastante importante. E houve uma superação dos votos esperados, por exemplo, no Rio de Janeiro. E interessante que algumas pessoas ficaram, de certo modo, preocupadas com isso, né? Sim, ele teve, de fato, uma quantidade de votos que nem todo mundo esperava. Mas a grande verdade, isso é fato, isso é número independente de questão de pesquisa. Quem venceu as eleições no primeiro turno de 2022 foi o ex-presidente Lula. Havia isso por mais de 6 milhões de votos. Mais de 6 milhões de votos de diferença. Havia uma expectativa por parte de setores da militância em relação ao ex-presidente Lula de que ele poderia terminar no primeiro turno a eleição, mas o próprio presidente Lula disse nos debates, né, que se organizava, se articulava para um segundo turno. Então isso não foi surpresa. Por outro lado, há que se lembrar que o próprio Jair Bolsonaro declarava à sua militância que ele mesmo seria eleito com todas as letras no primeiro turno. E se assim não fosse, seria uma fraude da eleição. Aliás, engraçado que não se falou até agora sobre a questão das urnas eletrônicas, né? Até curioso isso, vamos observar, né? E, por outro lado, né, grande parte da militância acreditava que o próprio ganharia as eleições no primeiro turno. Então, se algumas pessoas de um lado achavam que a eleição terminaria no primeiro turno, do outro lado também existia esse mesmo sentimento. Mas a grande verdade, dada pela abertura das urnas, pela primeira vez na história do Brasil, da Constituição de 88 para cá, a derrota de um presidente da República que vai para a tentativa de renovar o seu mandato. Então, Jair Bolsonaro foi derrotado por mais de 6 milhões de votos por Luiz Inácio Lula da Silva. Mas e agora? Muitos perguntam. Na verdade, eu não consigo dizer, né, o que é que vai somar apoio de um ou de outro a um candidato ou a outro. Eu penso que o mais importante é que cada um que foi votar e que fez a sua escolha, que repita esse voto, né? Quem puder conquistar um voto a mais para reforçar, por exemplo, as eleições a favor do ex-presidente Lula, né, que vote e consiga mais um voto. Acredito que a eleição vai por aí, pelo trabalho de formiguinha, pelo diálogo que se faz através de redes e mídias digitais. É uma campanha não só 2.0, mas é uma campanha 4.0. É uma campanha de ruas e uma campanha de infovias. Então não há que se ficar esperando por fulano ou cicrano que vai... fulano declarou um apoio a Lula, cicrano declarou um apoio a Bolsonaro. O mais importante é que cada um que votou no presidente Lula, que vá novamente registrar esse voto em nome da democracia, em nome do crescimento do nosso país, da verdade, não das mentiras, não das fake news, né, que faça a sua parte e converse, dialogue. Né? Há uma parte do segmento de Bolsonaro que é irreversível o voto, mas há uma parte de pessoas que votaram em Bolsonaro que, se você conversar com tranquilidade, com calma, mostrando o lado racional dos argumentos sobre quem é Lula, o que foi o governo Lula nos números e não no medo que Bolsonaro cria, e também
o que está sendo o governo Bolsonaro hoje, nos números, nos fatos, é absolutamente incomparável. Quem pensar e refletir e raciocinar um pouquinho mais, não vai ter a menor dúvida de escolher Lula novamente, fazendo com que Lula novamente derrote Bolsonaro no segundo turno de uma maneira ampliada. Então vamos à luta, ninguém espere por ninguém, ninguém espere por apoio de ninguém e vamos fazendo a nossa parte. Não só para repetir, mas para ampliar essa dose.